Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da área de Direito Eleitoral e Político do PGP Advogados. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Golombico, coordenador da área, ao meu lado Luiz Fernando Pereira, sócio fundador do PGP, que dispensa maiores apresentações. Hoje estamos dando a largada às eleições de 2020, com um tema que não por acaso escolhido por nós transcende as eleições. É um tema que nós temos o desejo que seja perene, que passe a ser adotado em diante em todos os pleitos, que é o compliance partidário. Alguns dizem, inclusive, que esse é o tema da moda. E se for o tema da moda, não sei se é, mas tomara que essa moda pegue. Afinal, os partidos no Brasil passam por um processo de descrença muito grande que necessitam de uma chance de redenção, como colocamos ali no nosso convite. Fiquem à vontade, muito à vontade, para mandar perguntas, sugestões, críticas em relação a esse tema. O nosso formato ele não é engessado, nós temos um roteiro aqui preparado, mas não estamos em absoluto vinculados a ele. Podemos sim passar por outros assuntos que sejam tangentes a ele, conforme vocês forem nos passando as perguntas de interesse. O formato é ao vivo justamente para que seja interativo, então nós não temos essa rigidez em relação aos temas que a princípio vamos abordar. E para falar de compliance partidário, precisamos primeiro contextualizar duas coisas: o que é o compliance e qual é a posição atual dos partidos políticos no Brasil. Todos sabemos que ele passa por um processo de descredibilização, há uma demonização, de uma forma geral, da classe política no Brasil. E vou perguntar aqui ao Pereira por que isso vem acontecendo, não sem antes colocar três fatores que importam a essa pergunta. Primeiro, relembrar a todos que, segundo a nossa Constituição Federal, os partidos políticos continuam sendo a única porta de entrada a cargos eletivos no Brasil. Ou seja, eles detêm o monopólio das candidaturas no Brasil e, portanto, ostentam ainda uma função institucional relevantíssima à nossa democracia, diferentemente do que acontece em boa parte do mundo. Aliás, 90% dos países do mundo admitem candidaturas avulsas, seja em eleições proporcionais ou majoritárias, ou em ambas. Somente o Brasil, África do Sul, Argentina e poucos outros, menos de 10%, é que impõem uma candidatura mediante partido político como condição de elegibilidade. E apesar disso, 65% dos brasileiros não se identificam com partido algum, dados esses do IBGE de abril deste ano. E também outro dado estatístico do TSE no ano passado, durante as eleições, que dos 145 milhões de eleitores inscritos, portanto, não os habitantes, os eleitores, cerca de 11% apenas são filiados a algum partido político. E dentro desse contexto eu te pergunto, Pereira, por que o brasileiro não acredita nos partidos políticos? Boa noite. Boa noite. Bom, eu acho que ele não acredita porque não deve acreditar mesmo. Mas esse não é um problema exclusivamente brasileiro. Eu preciso entender isso. O brasileiro é muito impopular no Brasil, dizia Nelson Rodrigues. E os partidos políticos têm um problema aqui no Brasil, que é um problema vivido pelos partidos políticos dos outros países. Eu sempre cito, tem um artigo nos cadernos Adenauer falando sobre partidos políticos em 4 continentes. E analisaram partidos políticos da África do Sul, da Polônia, do Peru, da República Tcheca. E as conclusões, surpreendentemente ou não, são praticamente as mesmas em relação a todos os países, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, o problema da falta de democracia interna dos partidos políticos, recentemente medido pela professora Elida Desirê, a falta de representatividade, a falta de nitidez ideológica, a discrepância ideológica está nublada entre os partidos políticos. Portanto, é um problema internacional. E por que isso? Porque, na verdade, o que aconteceu foi que os partidos políticos perderam referenciais ideológicos claros. Ninguém mais sabe muito bem a diferença entre esquerda e direita, e desta diferença está na gênese da formação dos partidos políticos no mundo inteiro. Os partidos políticos que não existiam
da metade do século XIX para trás, acho que não vão existir da metade do século XXI para frente, em razão da falta de referenciais claros, diferenças claras ideológicas que estavam na justificativa, na lógica fundante dos partidos políticos. Então, assim, o problema não é brasileiro, o problema é também brasileiro. E por isso eu acho que é realmente muito ruim que a Constituição continue entregando aos partidos políticos o monopólio das candidaturas aqui no Brasil. Como o Paulo disse, apenas 10% dos partidos dos países ainda tem o monopólio dos partidos políticos, né? Isso significa que o Brasil está isolado. Não acho que com isso se autorize que as candidaturas avulsas possam ser liberadas pelo Supremo, como ensaia o ativismo do ministro Barroso, mas eu acho que esse é um tema para ser discutido no Congresso Nacional. Vou voltar com o Paulo, mas depois eu gostaria de voltar a falar sobre o problema específico dos partidos políticos, que diz mais especificamente com o compliance. A falta de democracia interna, a ausência de nitidez ideológica, a falta de representatividade, são problemas crônicos dos partidos políticos que não vão ser resolvidos com o compliance. Agora, um outro problema grave, que é a relação promíscua dos partidos políticos com atos de corrupção, né? E aí sim o compliance entra em cena como um elemento importante, um elemento reparador importante, mas disso eu falo em seguida. Bom, já analisamos aqui ainda que brevemente o pequeno contexto em que se insere os partidos políticos atualmente no Brasil e também no mundo, pelas observações aqui do Pereira. Agora precisamos analisar também, antes de se imiscuir na parte do compliance partidário, ou seja, da combinação dos dois elementos, tratar também um pouquinho sobre o que é o compliance em si, como ele vem agindo, como as empresas, as corporações vêm tratando desse tema nos últimos anos no Brasil e, fundamentalmente, por que elas vêm tratando. Ou seja, o programa de compliance, que tem em sua gênese a implementação de boas práticas, de boas condutas, de boa governança no seio de corporações, notadamente que contratam com o poder público, passou, pelo menos no Brasil recentemente, por acontecimentos jurídico-políticos ou político-jurídicos, a depender do ponto de vista, que motivaram, ainda que não haja uma lei que diga que é obrigatório o programa de compliance a ser implementado, mas ainda assim as empresas vêm fazendo isso. Em 2013 foi promulgada a chamada Lei Anticorrupção, que prevê atenuantes a empresas que tenham um bom programa de compliance em sua instituição, seja como forma de proteção à sua imagem, seja como forma de mitigação de riscos. Pereira, por que as empresas no Brasil, ainda que não tenham a obrigatoriedade de fazê-lo, estão implementando os seus programas de compliance? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que já havia muitas empresas com programa de compliance antes da Lava Jato. Aliás, um dos grandes programas de compliance muito elogiado no Brasil era o programa de compliance da Petrobras. E deu no que deu. Então, o que havia era muitos programas de compliance sem uma efetividade garantida. Eram programas de compliance no papel, que na verdade não tinham a função primordial de evitar esses atos de corrupção, falta de integridade propriamente, que nós tivemos de forma escancarada na Operação Lava Jato. Então, as empresas, agora com a Operação Lava Jato, elas procuram os programas de compliance não apenas para dizer que tem um programa de compliance, mas porque viram qual é o enorme risco envolvido em atos de corrupção. As empresas, as grandes empreiteiras do Brasil estão todas em recuperação judicial, à exceção da Camargo Correia. Só a Odebrecht tem uma recuperação judicial que é a maior da história, de 80 bilhões de reais. E esse problema que gera o envolvimento em atos de corrupção, que escancarou a Operação Lava Jato, é um problema que gera não só problemas criminais para os dirigentes, mas também aquilo que a gente chama de risco reputacional.
E o risco reputacional tem um preço muito caro hoje no mundo inteiro, né? Você não consegue mais contratar entre particulares se você tiver um problema reputacional. Então, eu diria que o compliance hoje, ao contrário do que era ontem, é um tema que diz com a sobrevivência das empresas, especialmente com aquelas expostas, porque tem relação com a administração pública. Então vejam como isso tem muito a ver com os partidos políticos. A Operação Lava Jato escancarou que havia uma relação muito promíscua entre as empresas que contratavam com a administração pública e os partidos políticos. Então, o compliance entra em cena e logo em seguida há quem comece a defender, e nós vamos falar disso para frente, que os partidos políticos também se submetessem a programas de compliance. E nada faz mais sentido. Mas eu também devo dizer aqui, para os descrentes com o Brasil, que esse não é um problema exclusivamente brasileiro. Os partidos políticos têm relação promíscua com empresas que contratam com a administração pública ou têm relações promíscuas em geral, em qualquer lugar do mundo. Basta lembrar, em primeiro lugar, e aí por uma ordem cronológica de exemplos que me parecem didáticos para mostrar que o Brasil não está isolado nisso, que a Operação Mãos Limpas na Itália, que tanto inspirou a Operação Lava Jato aqui no Brasil, começou flagrando os mesmos problemas nossos aqui, as relações super promíscuas dos partidos italianos com as empresas italianas que contratavam com o poder público, né? Deu no exílio do Bettino Craxi, do Partido Socialista, lá na Itália. Depois nós temos o problema que não é compliance partidário, nós vamos falar disso, mas compliance eleitoral, com o Helmut Kohl na Alemanha, depois com o Sarkozy na França, depois com o PP na Espanha. Enfim, nas democracias evoluídas, como a italiana, a alemã, a francesa, a espanhola, há problemas de integridade nas campanhas eleitorais e nos partidos políticos. Não se trata, portanto, de uma exclusividade brasileira, mas de fato aqui no Brasil o tema está na ordem do dia por tudo que a gente está vendo aí todos os dias na imprensa brasileira. Que há necessidade de compliance, acho que é óbvio. Vamos discutir se, quando, como, agora nos próximos minutos. Exatamente. E aí, como bem observado pelo Pereira, em meio à Operação Lava Jato, já no estágio muito avançado, foi promulgada a chamada Lei Anticorrupção, em 2013, prevendo, como dito já, algumas atenuantes em determinados casos, acordos de leniência, em que essas empresas envolvidas, que se viram envolvidas em escândalos de corrupção, inclusive com os partidos políticos, poderiam se redimir de alguma forma ou ter a sua pena atenuada. E daí, como os partidos estavam também ligados a isso, cogitou-se da aplicação da lei anticorrupção aos partidos políticos. Então, me parece que essa é a premissa inicial a ser desenvolvida, ou seja, com a legislação hoje vigente, é possível dizer que o programa de compliance aos partidos pode ser escrutinado pela lei anticorrupção ou eles não estão submetidos a ele, dada a sua natureza jurídica um tanto quanto sui generis. Para a gente introduzir esse assunto, eu vou ler muito rapidamente aqui o artigo 1º da Lei 12.846 de 2013, que é justamente a lei da anticorrupção, que diz o seguinte: esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. E vem o parágrafo único dizer que aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro. À luz desse parágrafo único, alguns doutrinadores ou alguns que se dedicam ao tema, um tema
relativamente novo, não há doutrina consistente ainda em relação a isso, mas as poucas pessoas que se dedicam a estudar o compliance partidário divergem nesse tema. Quem diz que sim, quem diz que a lei anticorrupção se aplica irrestritamente aos partidos políticos hoje? O professor Renato Ribeiro de Almeida, por exemplo, de São Paulo, durante o congresso que teve em Brasília no mês passado, exclusivamente sobre o tema, disse o seguinte: sim, estão sujeitos, ao menos em alguns termos, porque o partido, quando é criado, tem a natureza inicial de uma associação civil, é registrado em cartório. É questão de tempo para que esse entendimento seja adotado. Ou seja, ele rememora aqui que antes do partido passar pelo seu processo de registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, ele precisa, como qualquer outra pessoa jurídica de direito privado qualquer, passar pelos trâmites burocráticos normais, vamos dizer assim, de registro civil. Tem que ir no cartório, tem que obter o seu CNPJ e assim por diante. Portanto, ao ver do professor Renato, tendo um CNPJ, ou seja, sendo o partido político pessoa jurídica de direito privado que é, automaticamente está ele submetido ao regramento da lei anticorrupção, dado a sua amplitude que ele enxerga na leitura do artigo 1º e seu parágrafo único que acabei de ler aqui. A opinião dele é partilhada também pela professora Ana Cláudia Santano, nossa conterrânea, que na mesma linha diz o seguinte: não cabem dúvidas sobre a sujeição de toda e qualquer pessoa jurídica à lei anticorrupção. O conceito de pessoa jurídica adotado pela norma é o mais abrangente possível, sendo somente exemplificativa a lista constante no parágrafo único do artigo 1º da lei, de tipo aberto, portanto, tornando a norma perfeitamente aplicável às pessoas jurídicas arroladas no artigo 44 do Código Civil, como as organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada, ainda que não estejam explícitas na Lei 12.846. Mas há quem diga que não. Também nesse mesmo congresso mencionado no mês passado, a professora Marilda Silveira disse o seguinte: o funcionamento dos partidos é muito diferente de uma empresa. É difícil fazer a adequação e as sanções colocadas para as empresas não são próprias para os partidos. A lei foi pensada para poder conter desvio de comportamentos entre uma empresa e um Estado quando uma empresa contrata com o Estado e o partido não contrata com o Estado. Opinião que é partilhada pela professora Maria Cláudia Bucchianeri, que diz o seguinte: ocorre que a lei não foi feita para os partidos, mas para empresas que fazem licitação, contrato com o poder público. E ela exemplifica: posso cogitar da dissolução automática de um partido como responsabilidade objetiva por um ilícito praticado por seu dirigente? Ela menciona que apenas calculadas em cima do faturamento da empresa. Só que o partido não tem faturamento nem lucro, porque o seu objetivo é a conquista do poder, que seriam a ela coisas absolutamente diferentes. Ou seja, dada a natureza jurídica sui generis que tem o partido político, inclusive pela função institucional na democracia, a posição que ele se encontra na Constituição Federal, que falamos no início, não se poderia cogitar de uma aplicação irrestrita da lei anticorrupção pelo simples fato do partido político ser uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, ele está submetido a um regramento especial na Lei 9.096 e 95 e, portanto, demandaria sim que o legislador tratasse ele de forma distinta de outras pessoas jurídicas de direito privado. E mais que isso, diz as duas professoras aqui citadas que tanto os tipos infracionais contidos na lei anticorrupção quanto as sanções a elas correlacionadas seriam manifestamente inadequadas para um partido político, justamente porque o seu objeto e o seu objetivo é muito distinto das pessoas jurídicas de direito privado, como as empresas que visam faturamento e precisam de uma proteção da sua imagem para continuar faturando, diferente do partido que, embora arrecade para um outro fim, que é alcançar o poder mediante as suas candidaturas que são de sua exclusividade. Pereira, basta ter o CNPJ para se submeter à lei de corrupção ou o partido político especial que é dada a sua função merece ser tratado de forma diferenciada pelo legislador? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o óbvio. A lei anticorrupção não foi feita para ser aplicada aos partidos políticos. A lei anticorrupção é de 2013,
A Lava Jato é de 2014. Quando surge a Lava Jato, começa uma especulação sobre a possibilidade da aplicação da lei anticorrupção aos partidos políticos. Começaram a cogitar a possibilidade até de leniência de partido político, né? Então, na verdade, esta é uma luva que não cabe, para usar a expressão da Maria Cláudia, no congresso aqui de eleitoral, em que ela fez um TED sobre compliance partidário. Então, eu acho que, num primeiro momento, nós não podemos cogitar que ela tenha sido, essas inadequações todas citadas pela Marilda e pela Maria Cláudia, são inadequações reveladoras da ausência de compatibilidade prévia da lei anticorrupção em relação aos partidos políticos, né? Há uma série de incompatibilidades, algumas delas já apontadas pelo Paulo, inclusive essa questão da falta de compatibilidade do sistema de sanções com a lógica de um partido político que não fatura, que não tem lucro, né? E também se cogitar, como diz Maria Cláudia, da dissolução do partido político pela prática de atos de corrupção de seus dirigentes, seria fechar uma agremiação que congrega milhares, às vezes centenas de milhares de brasileiros em razão de ato praticado por um ou outro dirigente. Então, assim, há uma inadequação. Ponto. Não é bom que a gente resolva por intermédio de uma lei que não foi criada com esta finalidade. É bem verdade, eu vou fazer uma ponderação em relação a uma das principais razões invocadas pela Marilda em relação ao tema, que embora o partido político não contrate com o poder público, mas ele recebe, né, o fundo partidário, administra depois o fundo eleitoral. Portanto, quando a lei anticorrupção estabelece que o vínculo necessário é a contratação com a administração pública, estabelece que, na verdade, é a transferência de recursos públicos pela contratação que atrai a incidência da lei. E há transferência de recursos públicos para os partidos políticos. Portanto, não me parece que esse seja um argumento insuperável. O que me parece mesmo insuperável é que há um regime jurídico próprio da 9.096 de 95 que me parece de todo incompatível com a lei anticorrupção, né? Então, eu estou com a Marilda, estou com a Maria Cláudia nessa divisão da doutrina para dizer que ela é inaplicável porque não foi pensada para caber, e também, e sobretudo, porque há um regime jurídico próprio dos partidos políticos que é incompatível com a lei anticorrupção. Bom, adiante, nós temos um outro embate, vamos dizer assim, por parte da doutrina, por parte de alguns que aparentemente resistem a admitir a implementação de um programa de compliance no âmbito dos partidos políticos por uma razão bastante simples e legítima, de fato, mas que comporta, quem sabe, algumas ponderações. Falo aqui da autonomia partidária que é garantida lá no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, que assegura aos partidos políticos autonomia justamente para poder administrar o seu dinheiro, as suas políticas, inclusive, quem ele vai indicar para ser candidato, a quem vai se destinar esse dinheiro, ou seja, ele tem, pela Constituição, de fato, uma autonomia para poder decidir como deve agir, como os seus filiados devem estar submetidos ao seu regramento, se assim ele quiser. Diz aqui, teremos que citar de novo a Marilda e a professora Maria Cláudia. Teremos, não? É bom citar. É bom, sempre bom citar, inclusive. Mas eu tenho uma pequena divergência depois ao final, mas vamos ver se há tempo para isso. Mas não nesse tópico. A Marilda diz o seguinte: o que é autonomia partidária? Como se consubstancia a autonomia partidária? Diz ela que a partir de 4 frentes: a frente financeira, a frente administrativa, a frente ideológica e uma 4ª frente que ela chama de participação de campanhas, que tem algo a ver com a discricionariedade que o partido tem, por exemplo, de lançar candidatos em uma determinada circunscrição e em outra não, de lançar determinado candidato, e aí tem toda a questão da convenção, e assim por diante.
E ela avança para dizer, se o sistema de controle não afrontar esses 4 pilares, é possível, ou seja, não ultrapassando esse limite dessas 4 matrizes, é possível sim implementar um programa de compliance no âmbito de um partido político. E ela exemplifica, afeta a autonomia estabelecer que partidos são obrigados a avaliar conflito de interesse em todas as contratações e arrecadação? Diz ela que não. O que mereceria uma reflexão mais aprofundada é estabelecer limitações à contratação como existe com a administração pública, como existe para a administração pública. E a professora Buchianeri também diz o seguinte, a autonomia partidária não é soberania, ou seja, quanto mais dinheiro público o partido recebe, como já inclusive adiantado pelo Pereira, mais abertura se dá para que a cláusula da autonomia seja flexibilizada para que incidam as regras constitucionais de controle dos cargos públicos, ou seja, essa autonomia não é absoluta. Inclusive, podemos exemplificar aqui que o próprio TSE, mediante resoluções no exercício do seu poder regulamentar, por vezes impõe, não vou dizer amarras, mas impõe condições para os partidos políticos agirem. Nós vemos isso nas cotas de gênero, na distribuição do fundo a partir da regra da cota de gênero, na periodicidade máxima permitida para comissões provisórias antes de se tornarem diretórios e em muitos outros casos, isso sem falar na resolução da própria infidelidade partidária, que é o exemplo mais didático neste assunto. Antes de passar a bola para o Pereira responder se é possível flexibilizar essa autonomia e em qual medida, eu relembro que a parte final do próprio parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição prevê, ou obriga, melhor dizendo, que os partidos devem ter regras de disciplina e fidelidade em seus estatutos, ou seja, a própria regra que assegura a autonomia, em contrapartida ao final, estabelece que deve ter algum regramento acerca da disciplina dos filiados. E apesar disso, 13 partidos políticos sequer possuem códigos de ética. Podemos também entrar num debate se os códigos de ética dos que têm é suficiente para fins de compliance, ou seja, se com os códigos de ética que hoje existem na maioria dos partidos, seria ainda assim necessário um programa de compliance. Mas com essa parte final do parágrafo 1º do artigo 17, ainda assim tem partidos que sequer têm um código de ética, ainda que pro forma, por assim dizer. Com essas ponderações, Pereira, é possível dizer que, apesar da autonomia constitucionalmente garantida aos partidos, dá para fazer um programa de compliance e em qual medida, se a resposta for positiva? Bom, primeiro, o programa de compliance, e assim no mundo inteiro, tanto para as empresas quanto para partidos políticos, onde há, ele pode ser imposto ou incentivado. A história da vara e da cenoura, que a Maria Cláudia fala. Sob vara, ou seja, imposto, ou com a cenoura, ou seja, com um incentivo. Eu acho que aqui no Brasil, esta autonomia está mitigada na medida em que houve essa enxurrada de dinheiro público envolvido no funcionamento dos partidos políticos. A autonomia é tanto mais mitigada quanto maior for a enxurrada de dinheiro público nos partidos políticos no Brasil. Quem primeiro escreveu sobre autonomia, sobre o artigo 17 da Constituição, escrevia lá atrás, quando não tinha o fundo partidário de hoje, em 1988, há 30 anos. Era inconcebível que os partidos políticos recebessem a quantidade de dinheiro que recebem hoje. Portanto, era mais fácil falar em autonomia partidária. Agora já não é. Essa autonomia já está mitigada por toda a lógica de prestação de contas que os partidos políticos estão submetidos em razão, precisamente, desse dinheiro público envolvido. Então, eu diria que incluir a obrigatoriedade do compliance não feriria a autonomia, a não ser que haja quem pense que as regras de prestação de conta, tanto da eleição quanto do partido, mas aqui especificamente do partido, seria capaz de ferir a autonomia garantida pelo artigo 17 da Constituição Federal. Então, não fere a Constituição Federal. O que nós poderíamos ter, depois nós vamos falar dos projetos de lei que tramitam no Congresso
em torno do tema, né? O que nós poderíamos ter era, para respeitar a autonomia, graus de compromisso com programas de compliance. E aí nós poderíamos ter um grau mínimo sob vara, ou seja, imposto, e um grau máximo sob cenoura, ou seja, com incentivo, né? E aí nós compatibilizaríamos a noção de autonomia partidária que está no artigo 17 da Constituição com um programa ou alguns programas de compliance em alguns níveis, sendo o nível maior imposto não, mas incentivado. E aí há várias formas de você incentivar. Você pode incentivar, inclusive, com maior acesso aos recursos públicos, né? Quem tiver um programa de compliance estabelecido num grau mais apropriado teria um acesso mais privilegiado, um maior acesso, um acesso em maior dimensão aos recursos do fundo partidário. Enfim, são algumas ideias sobre esse falso dilema entre autonomia e compliance que, na minha opinião, não existe na vida real. Bom, temos uma pergunta aqui, na verdade, nós até já havíamos antecipado que esse tema poderia vir a ser tratado, mas a Jordana pergunta aqui, aliás, agradecemos a pergunta, que bom que está participando com a gente. Ela pergunta a diferença exatamente entre compliance eleitoral e compliance partidário, ou se há alguma diferença entre compliance eleitoral e compliance partidário. Bom, os partidos políticos, eu vou tentar introduzir um pouco aqui, os partidos políticos, a despeito das eleições periódicas realizadas ordinariamente a cada 2 anos, ignoradas inclusive as eleições suplementares que muitas vezes acontece, aliás, cada vez com mais frequência, mas eles têm, digamos assim, uma vida própria. O partido político ele não fecha as portas quando não tem eleição, pelo contrário. Ele está a todo tempo se preparando, se planejando para poder chegar ao momento da eleição e ter condições de lançar as candidaturas, de financiar suas candidaturas e alcançar o poder, se assim ele obtiver êxito. O compliance partidário é mais amplo, portanto, compliance eleitoral, que é o tema de hoje. Ele visa a proteção e a mitigação de riscos da atividade partidária como um todo, a despeito de eleições. O compliance eleitoral, eu vou tentar fazer uma subdivisão aqui em 2 temas do compliance eleitoral. Pode haver compliance eleitoral, vamos dizer assim, um spin-off das empresas do seu compliance já implementado para fins eleitorais, ou seja, durante o período de campanha, quais condutas são admitidas dentro de uma empresa privada à luz das regras eleitorais e das regras, porventura, impostas pela própria empresa, ou seja, um padrão de conduta que se pode ter durante o pleito eleitoral. Como que um sócio, um colaborador daquela empresa pode ou deve agir no período eleitoral. Isso seria um programa de compliance eleitoral em empresas privadas, portanto, aqueles atores não vinculados diretamente ao processo eleitoral estrito sensu. E ao compliance, que também dá para chamar de compliance eleitoral, porque não há uma definição doutrinária ainda sobre isso, mas um compliance para campanhas eleitorais, que seria, digamos assim, um segmento do partidário. O partido, durante a campanha, também continua a sua atividade, ainda com mais vigor, evidentemente, mas a campanha eleitoral em si funciona como uma empresa pro tempore, ou seja, inclusive o candidato tem um CNPJ de campanha, ele funciona como se fosse uma empresa, ainda que durante um curto espaço de tempo, e precisa, justamente pelo risco da atividade, como temos visto ao longo dos últimos anos, precisa ter padrões de comportamento dos colaboradores da campanha eleitoral em si. Seja quem esteja no topo dos coordenadores de campanha, então desde o coordenador jurídico, pelo coordenador de marketing, o coordenador financeiro, sobretudo, até o cabo eleitoral que vai lá balançar uma bandeira na rua. Todos eles podem estar submetidos ou devem estar submetidos a um programa de compliance de campanhas eleitorais, se assim aquela campanha desejar, se assim aquela campanha, porque não é obrigatório, né? Se assim aquela campanha entender que é bom para a imagem da própria candidatura em si e para mitigar riscos, de fato, para evitar, por vezes, que acontece muito, uma cassação objetiva por parte da Justiça Eleitoral, ou seja,
o candidato em si, sem saber do que estava acontecendo nos bastidores de sua campanha, notadamente as campanhas de maior porte, porque é humanamente impossível saber de tudo que acontece em cada um dessas coordenações que existe uma campanha eleitoral de grande porte, às vezes é caçado por atitudes de terceiros que estão envolvidos na campanha, mas que não se atentaram ao mínimo de conduta esperada para agir naquela forma. Portanto, a rigor, novamente não há uma doutrina sobre isso, mas eu colocaria que existe o compliance partidário, que é mais perene, né? O partido político em sua atividade partidária como um todo, o compliance de campanhas eleitorais, que é um segmento do compliance partidário, mas também direcionado à empresa, à campanha eleitoral do candidato, e o compliance eleitoral para aquelas empresas que não estão diretamente relacionadas ao processo eleitoral. Quais condutas se deve esperar de um dirigente dentro do período eleitoral? Seriam essas, não sei se respondi a pergunta da Jordana a contento, se o Pereira quer acrescentar algum detalhe, mas não, que seja isso. Eu acho que respondeu sim essa diferença. Lembro só que quando os americanos proibiram a doação de pessoa jurídica lá, se constatou, os americanos fazem estudos sobre tudo, mas há um estudo bacana que mostra que as grandes companhias americanas passaram a distribuir mais bônus aos seus executivos nos anos eleitorais. Ou seja, o que havia era, no fundo, uma contribuição interpolada pela empresa, pelos executivos, digo. As empresas transferiam o bônus e os executivos doavam ao Partido Republicano, aos democratas lá nos Estados Unidos, conforme o gosto do acionista, né? Então, uma regra de compliance, para dar um exemplo prático de uma empresa em período eleitoral, um spin-off do programa de compliance, como bem classificou o Paulo, é isso, é controlar as doações, inclusive, dos seus executivos durante o período eleitoral, para que não haja esta possibilidade de configuração da doação de pessoa jurídica por interposta pessoa. Enfim, há vários outros exemplos. Na última eleição presidencial, pelo menos 2 acionistas de grandes empresas brasileiras sofreram fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. Poderia estar havendo assédio em cima dos funcionários em razão do apoio que esperava o acionista da empresa de seus colaboradores em favor de determinado candidato. Então, o que há aí é uma gama de movimentos que não estão compatíveis com o programa de integridade no período eleitoral. E claro, em relação às campanhas eleitorais em si, o fundo eleitoral hoje é um valor muito expressivo, né? E, portanto, toda a lógica que demanda a importação, né, de programas de integridade para os partidos políticos também faz sentido que estejam importadas para as campanhas eleitorais. Não falo só de dinheiro, claro, mas de dinheiro sobretudo, né? Porque vimos aí agora, nessa crise do PSL, que faltou compliance para evitar tudo aquilo que foi agora divulgado, né? Então, eu acho que seria um compliance manco, incompleto, ineficiente, se ele não tivesse acompanhado no programa de compliance para as campanhas eleitorais. Nós aqui no escritório implementamos um programa de compliance para uma campanha eleitoral de um candidato a governador e isso funcionou muito bem, né? Havia muita resistência, porque os mais antigos que fazem campanha há muito tempo e que têm um lema segundo o qual em campanha pode tudo, só não pode perder, ficaram um tanto quanto contrariados com as regras sugeridas e aplicadas ao fim naquela campanha eleitoral. Mas a juventude daquela campanha eleitoral prevaleceu a dizer não, nós temos que fazer campanha com regras de integridade e o programa de compliance funcionou. Não há nenhuma denúncia, pelo menos até aqui, que comprometa a lisura
daquela campanha do último processo eleitoral. Avançando então, partindo das premissas que já concluímos, ou seja, de que a lei anticorrupção não se aplica a partidos e de que a autonomia partidária pode sim ser flexibilizada em favor da implementação de um programa de compliance, chegamos, enfim, a uma análise dos projetos em lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Respeitando alguns outros que existem de menor relevância até aqui, nós separamos apenas dois que acreditamos que sejam os mais encorpados até aqui, que é o projeto de lei 60 de 2017 do senador Ricardo Ferraço e o projeto de lei 429 também de 2017 do senador Antônio Anastasia, ambos do PSDB, salvo engano, mas acredito que sim. Ferraço era do PMDB e não se reelegeu. PMDB, exatamente. Espírito Santo. E o Anastasia do PSDB. E, embora sejam os dois mais encorpados, por assim dizer, também não ficaram isentos de críticas, muito pelo contrário. Novamente aqui teremos que nos basear na professora Buchianeri, grande especialista do compliance partidário e eleitoral como um todo, que faz críticas pertinentes ao projeto do Ricardo Ferraço no seguinte sentido, de que ele só se preocupou no seu texto com a questão da contabilidade eleitoral, ou seja, com a questão das contas eleitorais. E aí vale lembrar, até acredito que não comentamos isso no começo, mas que há uma diferença entre conformidade e integridade. Conformidade, ambos estão ligados ao compliance, embora alguns façam uma separação, mas em alguma medida se aproximam. A conformidade seria estar de acordo com o princípio da legalidade, ou seja, andar conforme a lei, pura e simplesmente. E a integridade estaria mais ligada a valores éticos e morais que o partido e seus dirigentes, enfim, deveriam estar submetidos. Então, um projeto que só se preocupa com a contabilidade eleitoral de uma forma genérica está preocupado tão somente com a questão da conformidade, não está preocupado com a questão que me parece ser mais fundamental neste momento aos partidos, que é a integridade. E pior que isso, ele prevê apenas 4 tipos de condutas e sem a fixação de qualquer penalidade para quem as descumpra. O que torna, com todo respeito, uma redação tanto quanto inócua, considerando, sobretudo, que a lei eleitoral já prevê diversas medidas e consequências neste tema da contabilidade, robustecida por resoluções do TSE sobre o tema e, portanto, ela não seria muito, não agregaria muito, sem falar no fato que ela, apesar disso, é obrigatória. Já o projeto do Anastasia praticamente repete o artigo 42 do decreto 8420, que regulamenta justamente a aplicação da lei anticorrupção, com poucos ajustes de adaptação aos partidos, aquele problema que falamos lá no início. Não há incentivos com mitigação de responsabilidade, como há nas empresas. Exige um dispêndio de recursos e obriga, este projeto obrigatório, diferente do Ferraço, obriga que em todas as esferas partidárias seja feito o programa de compliance, ou seja, o partido que não tenha passado na cláusula de barreira, que não receba fundo partidário, lá de um município do interior, de qualquer estado, teria que ter obrigatoriamente um programa de compliance instalado sob pena de responder, nesse projeto Anastasia, por uma eventual representação de um partido adversário. Ele prevê, o Anastasia, que um partido pode representar o outro na justiça eleitoral se não existir o programa de compliance ou, mesmo que exista, ele seja ineficaz. Então, a justiça eleitoral faria uma análise do compliance daquele partido. Ou seja, esse partido, de uma comissão provisória municipal, estaria submetido a uma representação do Ministério Público Eleitoral que poderia, em última análise, até inviabilizar sua própria atividade. Ou seja, haveria um certo exagero por parte do senador neste quesito. E, em relação ao compliance em si, na parte administrativa, ele submeteria os seus requisitos do compliance officer, né, a sua autonomia, ao presidente do partido, o que também, com todo respeito, tornaria em alguma medida inócuo o projeto senador. Eu concordo com as críticas da professora Buchianeri, queria saber se o Pereira também concorda, se tem alguma
colocação a mais a fazer neste ponto? Bom, eu acho que o projeto do Anastasia é melhor que o do Ferraço, pelas razões que você já explicou, não há a menor dúvida. O Ferraço não se reelegeu, não foi por isso, certamente, mas o Anastasia montou um projeto mais bem articulado, mais bem elaborado. Então nós podemos desidratar aquilo que não faz sentido, e realmente não faz sentido obrigar os diretórios municipais, afinal de contas não cabe compliance nos pequenos municípios, porque não há partidos nos pequenos municípios. Há uma estrutura cartorial de registro de candidatura. Aliás, para conectar isso com a primeira passagem, digamos assim, nossa aqui, as candidaturas avulsas, elas não estão autorizadas em todas as esferas onde há candidaturas avulsas, como os portugueses, por exemplo, ou os colombianos autorizam as candidaturas avulsas no âmbito municipal. Por quê? Porque reconhecem que ali não faz sentido ter partido político. Não há a menor diferença entre ser de esquerda e ser de direita em Lindoeste ou em Quedas do Iguaçu. Enfim, os partidos políticos não têm muito sentido nas eleições municipais e por isso eles não se organizam com estruturas relevantes. Então há, de fato, um cartório que está na casa do presidente do partido, no livro ata do presidente do partido. Então, exigir compliance nesse caso, o dinheiro do fundo partidário não chega como regra nos pequenos municípios, e me espanta que seja precisamente o senador Anastasia, do estado de Minas Gerais, a sugerir que todos os, é o estado que tem mais municípios no Brasil, tem 700 e tantos municípios, os pequenos municípios de Minas Gerais possam ter que seguir regras de compliance. Lá eles não têm dinheiro para absolutamente nada. Então esse é realmente um defeito grave, mas é um defeito que a gente pode resolver na tramitação do Senado. Então, se fosse para pegar um projeto para aprimorar e sair dali uma boa lei sobre o tema, é o projeto do senador Anastasia, sem dúvida nenhuma. Agora, ainda, Paulo, só para terminar aqui a minha fala, sobre a diferença de conformidade e integridade, a gente precisa lembrar uma coisa. O programa de compliance, ainda que seja facultativo, como é hoje, afinal de contas, há vários partidos implementando programas de compliance. O PT recentemente contratou um escritório até aqui do Paraná para implementar um programa de compliance. Então, ele já é facultativo. Por quê? Porque está na autonomia do partido político estabelecer regras internas de funcionamento e entre estas regras podem estar aquelas compatíveis com o programa de compliance de qualquer pessoa jurídica. Agora, se você tem um programa de compliance que se preocupa com a integridade, nessa diferença que você fez, você tem ganho reputacional. Isso é importante deixar claro. Se eu tenho um programa de compliance que funciona, isso integra um valor do partido. E, portanto, é um valor agregado na imagem, na reputação. E os partidos políticos hoje estão em crise reputacional. Então, o programa de compliance é a antítese da crise reputacional. É a volta do ganho de credibilidade. Então, não se trata apenas de estabelecer regras de cumprimento obrigatório nesses projetos do Anastasia. Todos os partidos deveriam estar preocupados em implementar o maior e melhor programa de compliance por conta do ganho reputacional. Isso vale em si mesmo. Então não deveriam esperar nenhum avanço do Congresso Nacional. Os programas estão aí para serem implementados independentemente do que venha da lei que está em discussão no Congresso. Pois bem, considerando então os projetos de lei e tudo que já foi dito aqui, já estamos nos encaminhando para o final, podemos nos perguntar o que deve ter um programa de compliance partidário. Em meio às discussões do Congresso realizado sobre o tema em Brasília no mês passado, alguns pontos comuns entre os palestrantes foram levantados. Eu vou destacar apenas alguns, até pelo curto tempo que temos, que me parecem essenciais. O primeiro deles é a democracia interna nos partidos políticos, ou seja, o processo eleitoral interno dele próprio para a escolha de seus dirigentes. Como o estudo da professora Desirê, agora mencionado pelo Pereira no começo da fala, de fato revela
que não há democracia interna, ou menos com o grau esperado, dentro dos partidos políticos. Então não faz sentido se criar um programa de compliance, por mais bonito que seja, com todos os requisitos e penalidades previstas, sem que lá atrás, no nascedouro daquela gestão, não se observe regras básicas de transparência na escolha dos próprios dirigentes que estarão submetendo os outros filiados aos seus regramentos. E um outro que eu coloco aqui, apenas dois, a transparência interna, efetiva e de fácil compreensão dos partidos. Ou seja, basta que o partido preste contas à Justiça Eleitoral em processos públicos, em sessões públicas. Isso já transparece o que se precisa para o eleitor e principalmente para o filiado? Ou precisamos de um modelo mais palatável, que as pessoas entendam o que aquele balanço contábil quer significar? Separo esses dois temas apenas para a gente debater e pontuando, na minha opinião, são dois pontos fundamentais a se ter como objeto num programa de compliance partidário que seja respeitável. Pereira. Bom, sem dúvida, eu acho que esse é o grande tema, né? Qual é a extensão? Né? Porque aí quem escreve sobre o tema, quem fala sobre o tema, diz assim, então você tem que fazer o filtro dos possíveis inelegíveis, você faz um filtro prévio, né? Você escrutina se há, por exemplo, se a eventual condenação daquele filiado no Tribunal de Contas passará pelo filtro do TRE, já que nem toda reprovação redunda em inelegibilidade ou a condenação por improbidade. Então eu estabeleço regras mais rígidas do que a própria lei do ficha limpa, e aí eu controlo também a questão de gênero dentro dos partidos políticos, enfim. Eu particularmente acho que o compliance não deveria ir a tanto, né? Eu acho que, até porque, se o compliance for a tanto, isso significa dizer que eu vou conformar um pensamento político a partir de uma suposta regra de integridade. Eu posso, por exemplo, ter uma visão crítica da lei do ficha limpa, eu posso ter uma visão crítica da política de gênero e não posso impor aos partidos políticos uma regra sobre estes temas, uma mesma regra sobre estes temas, né? Porque aí sim eu passo a usar um instrumento de compliance como conformação de posições ideológicas que não tem a ver propriamente com um programa de compliance. Então, eu faria um programa de compliance enxuto, com o escopo, digamos, mais parecido com as pessoas jurídicas outras de direito privado, e deixaria esses outros temas, inclusive o tema da democracia interna, mas para a autonomia dos partidos mesmo, porque eu acho que o grau de democracia interna do partido político deve ser uma regra criada à luz da sua autonomia e posição ideológica. Por exemplo, o Partido da Causa Operária não vê nenhum problema do Rui Pimenta ser o seu principal dirigente, desde que eu me conheço por gente. E é um partido trotskista, né? Então, um partido trotskista tem uma visão de democracia que não tem nada a ver com a visão de democracia que tem um liberal-democrata. Então, eu acho que, alto lá, né? Vamos respeitar as discrepâncias ideológicas nos seus mais variados matizes, porque isso, na minha opinião, não tem a ver com compliance partidário. Divergimos, portanto, num ponto, pelo menos. E vamos agora, já encaminhando para o final, nós temos aqui, pessoal, já encerrando mesmo, uma novidade que está correndo em paralelo a este evento, que é o nosso hot site das eleições, eleições2020.vgplaw.com.br. A exemplo do pleito eleitoral do ano passado, nós estamos criando um site exclusivo, ou um subsite, dentro do site do VGP Advogados, com conteúdo exclusivo, interativo, sobre as eleições. Então, todas as novidades, todas as notícias recentes, e durante o período eleitoral isso se tornará ainda mais acentuado,
calendário eleitoral, orientações objetivas, artigos, e pretendemos fazer cada vez mais eventos como esse, com essa implementação audiovisual, que fique palatável, que fique fácil para todo mundo entender, não só colegas advogados que se interessem e que compartilham com a gente o trabalho, mas também os próprios pré-candidatos e os candidatos durante o pleito eleitoral, os dirigentes partidários, possam também usufruir, ter um fácil acesso de um conteúdo bom e exclusivo que estamos dedicando a vocês. Então hoje, neste exato momento, vocês podem acessar o site que está aqui atrás e acessar este conteúdo interativo. Inclusive, o nosso evento de hoje estará à disposição de vocês. Não sei em quanto tempo exatamente, mas certamente amanhã já estará lá. Peço desculpa por não ter podido responder todas as perguntas formuladas ao longo do nosso evento, mas certamente todas elas serão respondidas por e-mail até amanhã no final da tarde. E mais que isso, faremos também, já de pronto, para movimentar o nosso site exclusivo, faremos uma orientação objetiva sobre esse tema. Então vamos compilar todos esses dados e muito mais, que não deu para falar em apenas uma hora sobre o tema, e fazer um resumo bacana sobre tudo que está ligado a este tema recente, instigante e cada vez mais popular. E que bom que é popular, porque me parece que é efetivamente necessário. Como dito no começo e como está no slogan do próprio evento, a chance de redenção dos partidos políticos, pelo menos no Brasil, passa sim por uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de padrão ético e moral dentro dos partidos políticos. Então, com isso, eu me despeço, agradeço muito a participação de todos, espero que nos próximos eventos a gente consiga interagir mais. Esse foi apenas o primeiro, como dito, temos pouco menos de um ano aí para o primeiro turno das eleições e estaremos com todos vocês por meio do nosso site. Repiso aqui, acessem, diariamente terá conteúdo novo e uma boa noite a todos. Pereira? Agradeço o convite, foi o Paulo que comandou esse evento. Eu agradeço a toda a estrutura aqui do escritório, que montou aqui um estúdio para que a gente pudesse conversar sobre esse tema. Vamos repetir, né, sobre outros temas, né, além deste que a gente falou, além dos temas de direito eleitoral, mas agora mesmo eu convido que todos frequentem o site, o spin-off, para usar a expressão nova, o spin-off do site do VGP, para um hot site sobre eleições. A gente tem uma experiência muito bacana nas eleições anteriores, com um número de acessos impressionante mesmo, e o nosso compromisso com este número de acessos é deixar o conteúdo vivo, sendo alimentado dia a dia, com novidades sobre a eleição de 2020, novidades que interessam a todos os operadores jurídicos, não só aos operadores jurídicos, como a todos aqueles que vão participar da campanha eleitoral de 2020. Agradeço a audiência.